A noite ardia atrás dela. Chamas devoravam a velha casa da fazenda enquanto Clara Monroe tropeçava pelo deserto. Suas roupas rasgadas pelo fogo e pelo vento. Cada passo deixava uma marca de sangue na areia. Ela ainda conseguia ouvir a voz dele atrás de si. O homem que um dia ela chamou de marido. Seus gritos subiam através do crepitar das chamas, prometendo que ela pagaria por ter fugido. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Seja onde for que você esteja me ouvindo agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Jeremiah Clay. Tenho 55 anos e fui médico aqui no Oeste antes de me tornar apenas mais um fantasma vagando por estas terras. Antes de seguirmos adiante, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu gosto de imaginar cada um de vocês aí do outro lado, vivendo essa história junto comigo. E se quiser continuar ouvindo histórias como essa, se inscreve. É rapidinho e ajuda muito o canal. Quando o sol nasceu, os lábios de Clara estavam secos e suas mãos tremiam. O deserto era infinito. O céu era cruel e o ar afiado como facas. Clara se arrastou para frente até seus joelhos cederem ao lado de um celeiro envelhecido. Ela afundou contra a parede de madeira, as farpas mordendo suas costas. Sua respiração vinha em curtos suspiros quebrados. Vergonha e exaustão lutavam dentro dela. Ela puxou um velho saco de estopa sobre a cabeça para esconder o rosto, para esconder no que sua vida havia se tornado. Foi assim que Jeremiah Clay a encontrou. Uma forma desabada na poeira, uma estranha meio viva. Ele já tinha visto a morte antes muitas vezes, e aquilo parecia bem próximo. Aos 55 anos, Jeremiah havia enterrado mais pessoas do que conseguia lembrar. Uma vez médico, agora apenas o fantasma de um. Ele havia prometido a si mesmo que nunca mais pegaria suas ferramentas novamente. Mas o rosto dela, pálido e desafiador, lembrou-lhe Elisa, a esposa que ele não conseguiu salvar. Aquela velha dor o puxou para frente. Mas quando viu as mãos dela se mexerem, aquela promessa se quebrou, sem pensar duas vezes. Ele a carregou para dentro do celeiro, deitou-a sobre uma pilha de palha e derramou água sobre seus lábios rachados. Quando seus olhos se abriram, estavam selvagens e cheios de medo. Ele falou suavemente, quase com medo de que sua voz a assustasse ainda mais. Você está segura agora? As palavras tinham um gosto estranho, como uma mentira contada muitos anos depois de ter importância. Por 2 dias, ela mal se moveu. Jeremiah trabalhou em silêncio, curando suas feridas com mãos firmes e práticas. Cada marca em sua pele era uma história que ela se recusava a contar. Cada vez que ele olhava para ela, via pedaços de outra pessoa. A mulher que uma vez amou, aquela que não conseguiu salvar. Clara ajudava nas tarefas quando estava forte o suficiente para ficar em pé. Seus movimentos eram cuidadosos. Seus olhos sempre traçando o horizonte. Cada som de vento ou casco a fazia estremecer. Jeremiah não fazia perguntas. Ele sabia que algumas pessoas carregavam a dor como uma sombra. Se você olhasse por muito tempo para ela, ela te engolia por completo. Então, certa noite, a quietude se quebrou. Um cavaleiro solitário apareceu à distância, cortando através da névoa de calor. Os instintos de Jeremiah despertaram antes da razão. Sua mão encontrou o revólver no quadril. O cavaleiro parou na cerca, seu cavalo negro como carvão, seu casaco grosso de poeira. Meu nome é Elias Crow, ele disse. Dr. Miller me enviou. Disse que você poderia precisar de ajuda. O nome Miller atingiu Jeremiah como uma faísca em grama seca. Haviam-se passado anos desde que alguém havia ousado chamá-lo de doutor. Elias olhou de Jeremiah para Clara, lendo a tensão no ar. Os homens de Foster estão cavalgando para cá, ele disse diretamente. Vocês não têm muito tempo. Clara congelou, seu pulso acelerou. Jeremiah estudou os olhos do caçador de recompensas. Olhos duros, mas não cruéis. Ele não confiava nele, mas confiava ainda menos no medo no rosto de Clara. Sem outra palavra, Jeremiah selou seu cavalo. Qualquer paz que ele havia encontrado ali havia acabado. Os fantasmas que ele enterrou o haviam encontrado novamente. Enquanto cavalgavam sob o sol morrente, Clara olhou para trás uma vez. O vento uivava através do celeiro vazio onde ela havia caído.
Sua vida antiga havia queimado em cinzas, mas a estrada à frente poderia ser pior. Seria o homem que a salvou sua salvação? Ou apenas outro tipo de perigo? O deserto no verão não era amigo de ninguém. O calor tremeluzia nas rochas, torcendo o horizonte como uma miragem. Jeremiah Clay cavalgava com seu chapéu puxado para baixo, suor traçando linhas através da poeira em seu rosto. Atrás dele, Clara seguia em uma pequena égua marrom. Elias Crow liderava o caminho, silencioso como uma sombra. Eles cavalgavam desde o amanhecer. O sol era impiedoso, o ar seco o suficiente para roubar o fôlego de um homem. Jeremiah olhava para trás para Clara a cada poucos minutos. Ela era nova na cela, mas teimosa o suficiente para esconder sua dor. Suas mãos estavam cheias de bolhas, seus lábios rachados. Ainda assim, ela se recusava a reclamar. Aquela força silenciosa o perturbava mais do que lágrimas jamais poderiam. Quando pararam perto de um leito seco de riacho, Clara desceu de seu cavalo e sentou-se à sombra de uma rocha, suas pernas tremendo. Elias despejou para ela um pequeno copo de água. Beba devagar, ele disse. O deserto tira mais de você do que imagina. Ela assentiu, sua voz mal um sussurro. Estou bem. Jeremiah sorriu levemente divertido. Você mente tão mal quanto eu. Isso arrancou a menor risada dela. O som o pegou desprevenido. Haviam-se passado anos desde que a risada havia encontrado um lugar em sua vida. Eles descansaram apenas um curto período. Elias mostrou-lhes como sugar umidade de cactos barril. Enquanto Clara apontava sinais de uma nascente distante, um truque de suas andanças na infância, Elias estava sempre observando o céu, escaneando em busca de movimento nas cristas. Eles virão, ele disse. Homens como Foster nunca desistem. Jeremiah não duvidava disso nem por um segundo. Ele havia visto o tipo de orgulho que levava homens à ruína. Foster a caçaria não por amor, mas por controle. Era o tipo de loucura que Jeremiah conhecia muito bem. No final da tarde, a terra começou a mudar. O deserto plano se transformou em colinas baixas, pontilhadas de árvores de zimbro retorcidas. O ar cheirava levemente a chuva, mas nenhuma nuvem mostrava misericórdia acima. O cavalo de Clara tropeçou, e Jeremiah se moveu ao lado dela, segurando as rédeas. Você está indo bem, ele disse calmamente. Melhor do que a maioria faria. Clara conseguiu um sorriso cansado. Tive um bom professor. Elias olhou por cima do ombro, um sorriso raro surgindo em seu rosto. Não o encoraje. Ele vai começar a dar palestras de novo. Até Jeremiah riu disso. Por um breve momento, o mundo não parecia tão cruel. Ao pôr do sol, eles alcançaram as colinas onde Elias disse que as cavernas Apache estavam escondidas. A luz se tornou dourada, pintando as rochas de vermelho e laranja. Era lindo de uma forma que doía olhar. Mas à medida que subiam mais alto, o vento mudou. O cavalo de Jeremiah parou, orelhas se mexendo. Elias levantou a mão, sinalizando silêncio. O deserto havia ficado quieto demais. Sem pássaros, sem vento, apenas quietude. Ele olhou para trás para Jeremiah, seus olhos afiados. Alguém está seguindo. A mão de Clara foi para sua boca. Jeremiah alcançou seu revólver. Os velhos reflexos surgindo como fantasmas de outra vida. A paz do deserto havia acabado. E o que estava esperando naquelas colinas mudaria tudo o que eles pensavam saber sobre confiança, sobrevivência e o preço de salvar uma vida. O vento aumentou rápido naquela noite. Uma tempestade estava chegando. Você podia sentir o gosto no ar, afiado como ferro. Jeremiah Clay apertou as correias da sela enquanto Elias Crow verificava a crista com seu rifle. Clara ficou perto dos cavalos, seu cabelo chicoteando no vento, olhos arregalados de preocupação. Eles estavam perto das cavernas agora, mas algo no silêncio deixava Jeremiah inquieto. O tipo de quietude que vem antes de todo o inferno se soltar. Elias fez sinal para eles se moverem. Eles cavalgaram rápido através de trilhas estreitas, o céu mudando de dourado para roxo machucado. Quando a primeira gota de chuva atingiu a mão de Jeremiah, estava quente como sangue.
A tempestade os estava perseguindo, e atrás dela, talvez coisas piores que chuva. Quando chegaram à boca da caverna, um raio abriu o céu. Elias liderou o caminho para dentro, sua lanterna tremulando contra as paredes de rocha. O ar era mais frio ali, pesado com o cheiro de pedra molhada. Uma pequena nascente gotejava no fundo, ecoando suavemente, quase pacífica se você ignorasse o trovão lá fora. Clara afundou no chão, cansada demais para falar. Jeremiah lhe entregou água, observando suas mãos tremerem enquanto bebia. Pela primeira vez, ele percebeu quão jovem ela realmente era, mal 25 anos, e já carregando uma vida inteira de cicatrizes. Elias construiu uma pequena fogueira, a chama dançando baixa. "Você pode descansar", ele disse. "Eu vou ficar de guarda." Mas Jeremiah não dormiu. Ele sentou perto da entrada da caverna, revólver descansando sobre seus joelhos, ouvindo a tempestade rosnar. Então, através do rugido do vento, veio outro som. Cascos, fracos no início, depois mais próximos. A cabeça de Elias se levantou bruscamente. Eles nos encontraram. Em segundos, a caverna tranquila se tornou um campo de batalha. Tiros de arma estalaram como trovão ecoando pela pedra. Jeremiah revidou. Cada tiro uma memória da guerra que ele havia tentado esquecer. O cheiro de pólvora se misturou com chuva, suor e medo. Clara rastejou mais fundo na caverna, agarrando a pequena cruz em seu pescoço. Ela sussurrou uma oração que ninguém podia ouvir. Um grito rasgou a tempestade. Um dos cavaleiros caiu. Depois outro. Elias gritou algo, mas o vento engoliu tudo. 2 cavaleiros jaziam imóveis na lama, levados pela enxurrada que rugia pelo cânion. O terceiro fugiu para a noite, e a chuva continuou caindo como se o próprio céu estivesse chorando. Eles haviam sobrevivido. Mas quando Jeremiah olhou para o braço de Elias, com sangue atravessando sua manga, ele sabia que a tempestade não havia terminado com eles ainda. A luz do fogo tremulou sobre seus rostos, 3 almas unidas pelo acaso, pela dor, pelo tipo de destino que não pede permissão. E lá fora, além da chuva, alguém ainda estava vindo. Então, talvez antes de cavalgarmos para o que acontece a seguir, respire comigo. Pegue uma xícara de chá quente, recline-se e deixe a tempestade se acalmar um pouco. Se você gosta de vagar por essas trilhas empoeiradas conosco, considere se inscrever para não perder o próximo capítulo. Agora me diga, que horas são onde você está e de onde você está ouvindo? Quando a chuva parou, o deserto havia se transformado em lama. Seus cavalos estavam exaustos, suas roupas encharcadas. Mas as luzes de Silver Creek brilhavam à frente como uma promessa em que quase não acreditavam. A cidade era pequena, aninhada em um vale cercado por colinas de pinheiros, lojas de madeira, um campanário de igreja, um salão empoeirado e uma pensão com uma lanterna quebrada balançando ao vento. Não parecia muito, mas para eles era segurança por mais uma noite. A senhora Parker, dona da pensão, era o tipo de mulher que podia ler os segredos de um homem apenas pela maneira como ele segurava o chapéu. Ela olhou Jeremiah, Elias e Clara de cima a baixo antes de dizer: 2 quartos, sem perguntas se pagarem adiantado. Isso soava bom o suficiente. Jeremiah lhe entregou algumas moedas e em minutos eles tinham abrigo, comida e pela primeira vez em dias, silêncio. Clara lavou a poeira de seu cabelo. Jeremiah se pegou olhando por tempo demais para seu reflexo no espelho rachado. Ela parecia mais jovem de alguma forma, mais livre, como se a tempestade tivesse levado algo pesado para longe dela. Elias chegou mais tarde, seu braço ainda enfaixado. A diligência para a Califórnia parte em 3 dias, ele disse. Se conseguirmos ficar invisíveis por tanto tempo, ela está livre para sempre. 3 dias? Jeremiah repetiu calmamente. Não é muito tempo. Elias sorriu, mas não alcançou seus olhos. Tempo suficiente se jogarmos esperto. Na manhã seguinte, eles se sentaram juntos tomando café que tinha mais gosto de terra do que de grãos. E Elias expôs seu plano. Os homens de Foster estão lá fora fazendo perguntas, ele disse.
Então damos a eles as respostas erradas. Ficamos aqui na cidade à vista de todos. Jeremiah franziu a testa. Como diabos você fica escondido à vista de todos? Elias sorriu. Você não se esconde. Você muda. Ao meio-dia, a senhora Parker estava ajudando Clara a se vestir com um vestido preto de viúva emprestado de um baú no andar de cima. Jeremiah usava um colete apropriado. Elias um casaco limpo. E quando eles andaram pela rua principal, ninguém viu 3 fugitivos. Eles viram uma viúva enlutada viajando para o oeste com seu pai e seu sócio comercial. Mas no saloon, um dos homens de Foster olhou 2 vezes para o braço enfaixado de Elias. Jeremiah sussurrou, haja naturalmente. Enquanto saíam pela porta dos fundos, Jeremiah representou o papel bem. Bem demais, talvez. Cada vez que Clara deslizava sua mão no braço dele, algo em seu peito se mexia que não se movia há anos. Mas sob todos os sorrisos calmos e manhãs tranquilas de café, o perigo ainda estava circulando. O tipo que não bate na porta, o tipo que cavalga em silêncio e atira primeiro. E antes que a diligência para a Califórnia sequer deixasse aquela estação, alguém em Silver Creek ia morrer. A noite caiu sobre Silver Creek como um cobertor pesado. A chuva havia parado, mas o ar ainda carregava aquela tensão elétrica antes de algo se quebrar. Dentro da pequena pensão, Jeremiah Clay não conseguia dormir. Ele sentou perto da janela, observando lanternas tremularem ao longo da rua lamacenta. Cada som parecia um aviso. Do outro lado do corredor, o quarto de Clara estava quieto. Ela havia adormecido depois de horas, fingindo que tudo estava bem. Ele ainda podia vê-la mais cedo, vestida como viúva. Suas mãos tremendo levemente enquanto servia café, tentando representar um papel que a vida havia forçado sobre ela. Elias retornou perto da meia-noite, botas molhadas, rosto tenso. Eles estão aqui, ele disse simplesmente. Os homens de Foster, 2 deles perguntando no salão. Jeremiah assentiu. A calma em seus olhos não era paz. Era a quietude de um homem que ficou sem lugares para correr. Ele verificou seu revólver. O movimento lento, deliberado. Qual é o plano? Elias perguntou. Nós a protegemos, Jeremiah disse. Não importa o que. As próximas horas se moveram como um sonho que você não quer lembrar. Passos do lado de fora. Uma batida que nunca veio. Depois silêncio novamente. Quando o amanhecer finalmente rompeu, mas enquanto a diligência partia, Jeremiah avistou um cavaleiro na colina observando. A luta não havia terminado, mas para Clara, a liberdade havia começado. Os homens de Foster haviam seguido em frente, enganados pelo disfarce deles, pelo menos por enquanto. Clara ficou na varanda, observando a primeira diligência da manhã rolar em direção à Califórnia. Ela olhou para trás para Jeremiah, lágrimas se misturando com a luz do sol matinal. Obrigada, ela disse. Jeremiah balançou a cabeça. Não me agradeça, apenas viva. Isso já é pagamento suficiente. Elias sorriu calmamente atrás deles. Acho que algumas dívidas realmente são quitadas, afinal. Enquanto a diligência desaparecia na poeira crescente, Jeremiah sentiu algo mudar dentro dele. Pela primeira vez em anos, o peso da culpa começou a se levantar. Ele percebeu que a redenção não vem de se esconder do passado. Ela vem de enfrentá-lo e escolher ser melhor do que o homem que você costumava ser. E talvez essa seja a verdadeira história deste deserto. Que não importa quão longe você tenha caído, sempre há uma estrada levando de volta a pessoa que você deveria ser. Às vezes essa estrada é longa, às vezes dói, mas ainda vale a pena caminhar. Jeremiah ficou ali, observando a poeira se assentar onde a diligência havia desaparecido. O sol subia devagar sobre Silver Creek, pintando as colinas de ouro pálido. Ele sentiu o peso de anos de arrependimento começando a se dissolver como névoa matinal. Elias se aproximou, colocando uma mão no ombro de Jeremiah. Você fez a coisa certa, amigo. Jeremiah olhou para o horizonte, sua voz baixa, mas firme. Pela primeira vez em muito tempo, acho que sim. Eles ficaram ali por um momento,
2 homens que haviam visto demais, sobrevivido a demais, mas de alguma forma ainda encontraram uma maneira de fazer o bem. O tipo de bem que não apaga o passado, mas escreve um novo capítulo sobre ele. A senhora Parker apareceu na porta da pensão, segurando uma bandeja com café. Vocês vão ficar parados aí o dia todo ou vão tomar café da manhã? Ela perguntou com um sorriso que dizia que ela sabia mais do que deixava transparecer. Jeremiah e Elias trocaram olhares e seguiram para dentro. O cheiro de bacon frito e pão fresco encheu o pequeno salão. Pela primeira vez em anos, Jeremiah se sentiu em casa. Não no lugar, mas no momento. Na quietude que vem depois da tempestade, Elias derramou café para ambos, o vapor subindo entre eles como conversas não ditas. Você já pensou no que vem depois? Ele perguntou. Jeremiah tomou um gole, deixando o calor se espalhar por seu peito. Acho que vou ficar por aqui um tempo. Silver Creek parece um bom lugar para parar de correr. Elias assentiu lentamente. Correr fica cansativo depois de um tempo. Eles comeram em silêncio confortável, o tipo de silêncio que só vem entre homens que enfrentaram a morte juntos e saíram do outro lado. Lá fora, a cidade começava a despertar. Crianças corriam pela rua empoeirada. Lojistas abriam suas portas. A vida continuava como sempre continuou. Mas algo havia mudado. Não na cidade, mas nos homens sentados naquela mesa. Eles haviam carregado suas cicatrizes por tanto tempo que esqueceram como era colocá-las de lado. Mas agora, naquela manhã tranquila em Silver Creek, eles finalmente podiam respirar. Jeremiah pensou em Clara, provavelmente já a milhas de distância, seguindo em direção à Califórnia e a uma nova vida. Ele esperava que ela encontrasse paz. Ele esperava que ela encontrasse mais do que apenas sobrevivência. Porque no fim, não é sobre quantas vezes você cai. É sobre levantar e escolher tentar novamente. É sobre encontrar aquele pequeno pedaço de céu onde você pode finalmente parar de olhar por cima do ombro. A senhora Parker voltou para limpar a mesa. Vocês sabem, cavalheiros, ela disse casualmente, sempre há trabalho para homens bons em uma cidade como esta. Se estiverem interessados. Jeremiah e Elias trocaram olhares novamente. Talvez fosse hora de parar de ser fantasmas vagando pelo deserto. Talvez fosse hora de se tornar homens novamente. Homens com propósito. Homens com um lugar para ficar. Elias sorriu. Acho que podemos estar interessados, senhora Parker. Jeremiah assentiu, sentindo algo que não sentia há anos. Esperança. Não a esperança ingênua da juventude, mas a esperança calejada de um homem que sobreviveu ao inferno e ainda acredita que o céu existe em algum lugar. O sol subia mais alto, enchendo a sala de luz dourada. Do lado de fora, o mundo continuava girando, indiferente às pequenas vitórias e derrotas silenciosas de homens comuns. Mas para Jeremiah Clay, aquela manhã significava algo mais. Significava redenção. Significava que mesmo quando você perde tudo, mesmo quando enterra as pessoas que ama, mesmo quando se torna o fantasma de quem você era, ainda há uma chance. Uma chance de salvar alguém. Uma chance de ser salvo. Uma chance de finalmente encontrar paz. E enquanto ele sentava ali, tomando café, em uma pequena pensão em Silver Creek, Jeremiah percebeu que a paz não era um lugar. Não era algo que você encontrava no fim de uma longa jornada. Era algo que você construía, um dia de cada vez, com mãos calejadas e um coração cansado. Então me diga, o que você faria se a vida lhe desse uma segunda chance? Você a pegaria ou a deixaria passar como poeira ao vento? Se esta história mexeu algo em você, tire um segundo para curtir este vídeo e se inscrever no canal. Cada história aqui carrega um pouco do Velho Oeste e talvez um pouco de nós também. Antes de eu ir, quero dedicar um momento para falar de coração. Quero agradecer cada um de vocês por apoiar este canal, por assistir estas histórias e por deixar comentários gentis. Eu leio muitos deles. Alguns de vocês estão assistindo tarde da noite e eu realmente agradeço isso. Mas, por favor, cuide de si mesmo. Estes vídeos são para conforto, para reflexão, não para tirar seu sono.
Se já está tarde onde você está, talvez seja a hora de fechar os olhos e descansar. Também quero dizer que sinto muito se não consigo responder a todos. A verdade é que não sou tão jovem quanto costumava ser. Depois de longas horas editando estes vídeos, frequentemente me sinto cansado. É por isso que tento cuidar melhor da minha saúde. E ao fazer isso, aprendi a me importar mais profundamente com todos vocês também. Então, obrigado verdadeiramente por fazer parte deste pequeno canto de paz que construímos juntos. Cuide-se, descanse e que o amanhã traga céus calmos para você. Agora pegue uma xícara de chá, recline-se e até a próxima jornada pelo Velho Oeste.